papel, nem posse, nem nada. É aqui, ó, é meu, é do meu município. Certo? Essa é a minha sugestão. Obrigado aí pela colocação. Nós, com a empresa Ceres, né, inclusive foi um questionamento que eu fiz para a empresa, o Paulo Vale, o Paulo Arcoverde, Daniel Pelisson, sobre a exclusão dessa quilometragem de tubulação após 98. Tem uma lei em 98 que realmente os loteamentos novos aprovados são todos feitos integralmente e entregues. Não está contabilizado, tá, em qualquer tipo de indenização essa tubulação. Ou seja, não faz parte da negociação, porque isso já é do município. Então, só para o senhor entender essa parte, nós excluímos, sim. Excluímos toda essa possível, essa quantidade de metros vinculados à lei de 98 para cá, na entrega dos loteamentos. Tá? Então, não fez parte do patrimônio atual da Sanepar com relação a qualquer tipo de indenização. Exatamente. E a auditoria, a consultoria independente que trabalhou, que fez esse trabalho, tá? Que examinou isso e excluiu do valor de qualquer possível indenização ou de negociação com esse contrato-programa vinculado a essa quilometragem de rede que o senhor colocou aí. Muito bem colocado. Bem lembrado, aliás. É importante trazer aqui, nós não contamos só com o plim-plim no dinheiro do Caixa. Nós temos um plano de investimentos. Nesse plano de investimento, muitas vezes, nós não temos a previsão de atingir uma outra rede, uma outra região que um loteador faz de, às vezes, 1.500 famílias, ou como uma parceria com a Coapar, num conjunto que nós contratamos aqui com a Coab de Londrina, de, se não me engano, 1.200, 1.500 unidades. Quando nós recebemos, a Sanepar também muitas vezes tem que se virar nos 30, por exemplo, em duplicar uma estação de tratamento. E quando nós falamos em duplicar uma estação de tratamento, nós falamos em milhões de investimento, de 30, 40, 50 milhões de reais, muitas vezes numa duplicação de estação de tratamento. A questão não é se é patrimônio da Sanepar ou não. O que eu quero tranquilizar todos vocês, que a Sanepar, por ser uma empresa pública, ela trabalha dentro de um equilíbrio, de uma tarifa adequada para a população, mas que também dê viabilidade e sustentação da empresa. A questão do lucro da Sanepar, nós precisamos desmistificar isso. Porque o lucro da Sanepar, nós trabalhamos com um reinvestimento na companhia em novos projetos. Quando eu vou buscar um investimento, como aqui em Londrina, quando nós fomos investir 260 milhões de reais, eu tive que fazer uma conta que eu digo que é conta, muitas vezes a gente fala de padeiro, né? É simples. Quanto eu vou gastar no meu custeio da companhia, que é a manutenção de toda a estrutura que tem hoje, quanto eu arrecado, o que eu arrecado vai sobrar dinheiro para investir 240 milhões de reais? Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês viram que nós estamos com uma previsão, caso seja renovado o contrato, de um investimento. Isso aqui também são investimentos aproximados, que depois no contrato nós vamos refinar. Mas nós pensando já no futuro da cidade, é um investimento no mínimo de R$1 bilhão. Quem paga esse R$1 bilhão? Não tem mágica, eu não vou fabricar dinheiro lá na sede da Sanepar aqui. Então, nós temos que ter uma receita, até é importante trazer, esse reajuste que nós demos agora, de 8%, ele não cobre, eu estava comentando aqui, nós estávamos conversando sobre o custo da energia. Nós saímos o ano passado de 200 milhões de reais com gasto de energia e para 380. Me lembre, por favor, aqui, Sérgio, quanto que foi o ano passado de energia e quanto será aquela fatura que você disse que... O ano passado nós gastamos quando? Fale. O ano passado nós gastamos R$1.830.000, em junho do ano passado. Em junho desse ano,
Nós tivemos uma fatura de 4.662.000. Só para vocês terem uma ideia, nós temos companhias de saneamento no Brasil afora, todas estão tendo que se adequar, com reajuste de 13%, 15%, 18%, o extra, o adicional. Quando eu sentei com o governador Beto Richa, para discutirmos o reajuste da tarifa extra, e ele é sensível, porque sabe que é importante destacar, esse aumento da energia não é do governador Beto Richa, isso é um sistema nacional, né, que vem do governo federal. Quando nós fomos discutir o reajuste da tarifa, eu falei para ele, governador, para nós mantermos o equilíbrio dos investimentos e tudo, nós temos que trabalhar com uma tarifa em torno de 14% a 16% de reajuste. Ele falou, Munir, o povo já está sofrendo muito. Vamos fazer o seguinte, vamos dar 8% e vamos fazer o dever de casa, nós estamos fazendo corte de custeio, estamos fazendo inúmeros ajustes dentro da companhia para onerar o mínimo possível do reajuste para as famílias, e o ano que vem vamos ver o que nós fazemos. Mas é importante, às vezes o meu jeito de ser assusta as pessoas, porque eu poderia simplesmente trazer só as boas novas, mas eu tenho que voltar daqui 6 meses, e é um princípio que o nosso governador sempre diz, nunca prometam, como secretário, ele sempre diz para nós, não prometam o que vocês não podem cumprir. E o governador diz o seguinte, eu posso sofrer com a popularidade, como ele sofreu no início do ano, mas não sofre com a falta de responsabilidade. Hoje, nós estamos vendo o Rio Grande do Sul parcelar o pagamento dos salários, vocês estão acompanhando isso. Brasília decretou estado de emergência. Sergipe está sem dinheiro para pagar a folha. Nós estamos entrando numa onda, numa condição dos estados não saberem o que fazer. Santa Catarina ofereceu reajuste zero. O governador Beto Richa deu reajuste para o funcionalismo público, está quitando todos os seus débitos e já estamos trabalhando, importante eu trazer aqui para vocês, enquanto os outros estados estão numa condição de penúria, nós já estamos trabalhando para os investimentos novos que o governador fará com todos os municípios. O próprio prefeito Quiref esteve esses dias com o governador, assinando novos contratos, e não tenho dúvida, Londrina, durante esse ano que vem, receberá muitos novos investimentos. A questão do IPVA e do ICMS, muitos municípios, não quero nem trazer para a questão de Londrina, que tem uma condição mais estrutural, mas boa parte dos municípios, Jamil, vereadores, secretários, amigos, se não fosse aquele reajuste, muitos municípios não teriam condição de pagar a folha. O governador, de uma certa maneira, ele fez um reequilíbrio na arrecadação, que na realidade, este imposto a mais está retornando para a população, porque a população pode pagar seus compromissos, o município pode investir e o Estado investe, gera emprego e renda. E aí eu quero falar da Sanepar. Por isso que eu volto a dizer, nós não podemos cometer uma irresponsabilidade por uma questão de popularidade e sufocar as tarifas a ponto de não poder investir. Eu quero trazer para vocês uma responsabilidade que nós devemos ter. Não é com a Sanepar só de hoje. É muito fácil. Nós podemos ficar 4 anos, fazer a maior festa, sair com o maior índice de popularidade. Nossa, está resolvido. Só que nós podemos largar uma bomba relógio para os nossos filhos, os nossos netos, amanhã não terem água para beber, ou não ter um sistema de esgoto na porta da sua casa. O que nós temos que ter é esse despreendimento de fazermos o que é justo, o que é correto, e aí que eu quero dizer a vantagem de uma empresa pública, Sanepar. Porque sempre na hora que nós sentarmos na mesa com a prefeitura, com os vereadores, nós estaremos, acima de tudo, com o sentimento público, mas sem abrir mão da responsabilidade de daqui 10 anos, 15 anos, nós podemos andar nas ruas de Londrina e não temos o risco de sermos cobrados pela falta de água ou pela falta de esgoto. Obrigado. Eu queria
fazer sobre a mesma pergunta. No estudo, como é que ficou a tarifa da Sanepar, no geral, das 15 cidades comparada a Londrina, Rogério? Na verdade, a tarifa da Sanepar é uma tarifa média, no mesmo padrão para cidades do padrão de Londrina, a nível de Brasil. Tanto para empresas de terceirização, ou seja, licitadas, quanto para municípios, municipalizadas, né? E quanto para contratos programa igual da Sanepar. Uma coisa que nós percebemos, né? Tem que falar, porque a Sanepar, dentro de todas as limitações do mercado, na área de investimento, na área da média de lucro de empresas, inclusive do ramo, a Sanepar ela tem uma tarifa média com a qualidade superior. E quando empresas ou municípios estão trabalhando nesse ramo, quando a qualidade é igual à da Sanepar, né? Eu estou quase defendendo a Sanepar, que não era para estar falando isso. Mas é uma questão que a consultoria nos demonstrou isso. Eu tenho que falar isso. Quando a qualidade é igual à da Sanepar, os preços são maiores. Quando a qualidade é inferior à da Sanepar, os preços são menores. Mas aí também não adianta. Turbidez, coliformes, índice de cloro altíssimo, coleta de esgoto, enfim, nós temos que rever, porque eu gostei do gráfico, que nós não tínhamos aquele gráfico, doutora, que fala sobre, que demonstrou um índice de mortalidade. Tá? Porque eu acho que a água é vida realmente, né? Então nós temos que ver isso aí. Só que é o seguinte, tem sim metas para o novo contrato de programa. Sem dúvida nenhuma. Tem coisas que tem que ser melhorada. E isso o prefeito ele não abre mão. Ele até colocou, a segunda opção é a licitação. Então nós temos que ver o contrato de programa, a Sanepar não concordando com aspectos importantes, terá que ser revisto e infelizmente o município tem a segunda alternativa. Então, não vamos brigar agora, né, Munir? Terezinha, professora. Terezinha e Holanda, professora. Boa noite a todos. Bem, eu vou falar aqui, não de uma forma técnica, mas de uma forma como mãe e como professora, dessa maneira. Em primeiro lugar, eu queria saber se a Sanepar tem prejuízo em Londrina, porque ela quer tanto Londrina. Segundo lugar, eu gostaria de saber se o prefeito já divulgou como ficaria a situação se fosse municipalizado o serviço. Certo? É lógico, é bom você ter qualidade sim, é preciso tratar os esgotos, lógico que é preciso, só que também precisamos nos preocupar se as famílias vão dar conta. Porque tem a tarifa mínima, mas existem famílias que não chegam a ser tão pobre, mas não chega a ser tão rica que possa pagar todo esse custo. Então precisa cuidar disso daí. Né? E também não é assim, a Sanepar também precisa tomar alguns cuidados. Tem outras coisas para fazer, para diminuir custos dela em relação a funcionalismo, né? A cargos comissionados. Tudo isso precisa ser mudado. Nós também precisamos ser informados quanto custa um litro de água tratado e quanto vai custar em 30 anos. Né? E se esse cálculo atuarial vai acompanhar nossos salários. Porque fala, a energia subiu 100%, né? A água subiu 14% e os nossos salários? Até agora, nós, professores, não subiu nada. Né? Vai subir em outubro, nós já estamos com um ano de déficit, 3,45%, mas depois, em janeiro, se é que realmente virá, nós não temos certeza disso, né? Porque, infelizmente, 29 de abril, nós vimos a democracia cair por terra, ninguém pôde entrar na casa do povo. Então, nos preocupa uma empresa que ela é pública, mas ela tem uma participação privada. E como está a divisão dos dividendos da Sanepar também? Se eu fosse falar aqui, existiria muitas perguntas a ser feitas, mas me preocupa muito se nós vamos conseguir pagar para consumir. Ter uma água de qualidade, tudo bem. Mas eu mesma, temos um nível razoável, mas já estou tendo que fechar as torneiras da minha casa. Estou tendo que mudar alguns meios. E isso prejudica a nossa saúde. Prejudica.
Eu sei que seria ótimo ter uma quantidade de água razoável, e quando você começa a consumir menos, prejudica. Você tem um imóvel mais sujo, você tem cortinas mais sujas, dá ácaros, alergias, verminose, uma série de coisas. E você tem que fechar a torneira. Aí eu quero saber como isso vai ficar. E por que o prefeito não divulgou todo o estudo que ele fez, como seria municipalizado? Por que ele não divulgou? Porque, na realidade, ele não poderia ter guardado. Isso foi feito e pago com o nosso dinheiro. Então, nós tínhamos todo o direito de saber. Nós não podemos fazer nada com o dinheiro dos outros e ficar em silêncio. Outro detalhe, tudo que a Sanepar faz, ou o Estado faz, ou o país faz, quem paga somos nós, não é ninguém. Entendeu? Existe, sim, irresponsabilidade no Estado, sim. Porque nós vimos, recentemente, o filho de um deputado federal receber um salário de mais de 20 mil reais, um jovem de apenas 22 anos, que entrou lá no Estado para receber esse salário, quando o Estado enfrenta muitas dificuldades. Não existe muitas outras sobre coisas. a discussão da Sim. água e esgoto. Sim, não, tudo bem. Só estou colocando que existem outras coisas para serem enxugadas e o Estado melhorar a condição do Estado. É só isso que eu queria dizer. Vou passar para o Porque Rogério. são coisas pontuais, entendeu? Que às vezes nós falamos de técnica e tal, mas esquece que a família às vezes não pode pagar. E eu queria que você depois encaminhasse tudo por escrito para a comissão, mas especificamente sobre o contrato de renovação. Não, eu farei. Eu só estou colocando porque é preciso colocar. O né? Rogério já Porque vai se fala responder aqui algumas muito perguntas bonito, hoje. mas coisas que ninguém chega aqui e tem coragem de falar. Eu não tenho interesse nenhum político, entendeu? E não tenho medo de nada. Outra coisa, eu quero dizer para vocês, a prefeitura fez um estudo, Bandeirantes, por exemplo, é privada, é municipal a água lá, e tem uma boa qualidade de água. A SAAI faz um bom trabalho em Bandeirantes. Fizeram alguma pesquisa sobre isso? Nós fizemos. Obrigado. Fizemos pesquisa, sim. Nós não fizemos a pesquisa. Quem fez foi a empresa de consultoria. Tá? E nós comparamos cidades do mesmo porte. Porque se for comparar uma cidade de 10 mil habitantes, uma de 30 mil, com uma cidade de 600 mil habitantes, é como eu comparar uma cadeira com braços com uma cadeira sem braços para fazer uma licitação. Então, são produtos diferentes, quantidades diferentes e custos, despesas diferentes. Nós fizemos, sim, comparação, foi uma exigência para a empresa de consultoria. Com relação ao sigilo das informações que a senhora colocou, por enquanto, valores estão, sim, contidos nos relatórios e são sigilosos. Por quê? Porque é valor de negócio. Não havendo negociação com a Sanepar, nós teremos que licitar. E numa licitação eu não posso abrir valores com antecedência vinculados a esse negócio desses 30 anos que vem pelo futuro. Ele quer responder alguma? Quer falar, Paulo? Fique à vontade. Apenas para subsidiar ainda mais a resposta, quando a professora veio e falou sobre o resultado não apresentado sobre a municipalização. Teve uma audiência pública dos quais foi apresentado todo o relatório de auditoria, inclusive foi feito pela própria empresa Ceres, que trouxe o profissional responsável e apresentou todas as vantagens e desvantagens no que tange a municipalização, a licitação e ao contrato de programa. Então, teve transparência por parte do gestor, por parte da prefeitura, do Poder Executivo, em passar, sim, todos os possíveis, as possíveis ações para o serviço de tratamento de água e esgoto, dos quais foi apresentado, então, todas as vantagens e desvantagens. Então, quando vem e a professora vem e fala que não foi aberto, foi sim, né? Então, teve uma audiência pública. É óbvio que, como o Rogério falou, tem determinados números que envolvem principalmente conhecimentos técnicos, que podem inclusive envolver direitos de autoria, que foi celebrado uma confidencialidade de determinados dados. Isso também para não gerar a especulação em cima da negociação que possa vir a ter.
Lembrando que quando tem esse decreto da confiabilidade, pela própria lei da transparência, ele tem prazo, né? Não significa depois que não vai ser aberto, dado a publicidade dessas informações e desses dados para toda a coletividade, para saber do que fora levantado. Mas nós estamos agindo sim com a maior lisura e transparência possível. Bom, eu quero primeiramente, me permitam e me perdoem, mas eu não posso, o objetivo aqui era tratarmos da questão da água e da Sanepar, mas foi levantado um tema aqui que eu acredito que não seria o local adequado. Mas eu não posso deixar de responder em nome do nosso governador. A questão do reajuste dos professores, eu quero assegurar aqui, como disse agora há pouco, o nosso governador, o que ele assina, ele cumpre. E ele tem uma história de vida que sempre demonstrou isso. Então, eu quero tranquilizar a nossa professora que os 3,45 que o governador Beto Richa se comprometeu, e os 8 e mais uns, me perdoe, os 8 e pouco para janeiro, nenhum lugar no Brasil está fazendo isso com todas as dificuldades. Eu acho que está na hora de nós termos a humildade e o reconhecimento de termos, graças a Deus, os servidores públicos estaduais recebendo religiosamente o seu salário, como eu disse agora há pouco, porque eu acho que nós temos que começar a olhar para fora da nossa janela. Como estão os professores do Rio Grande do Sul hoje, de Brasília e de todo o Brasil? Estes não estão com dificuldade de pagar água. Eles não têm dinheiro, daqui a pouco não terão para pôr comida na mesa. Nós precisamos ser justos, porque nós não podemos ter a memória tão fraca a ponto de ignorarmos que o governador Beto Richa, em 4 anos, deu 60% de aumento para os professores. E ele não acha que foi feito demais. O governador Beto Richa sempre diz, se pudesse, ele daria mais para os professores, porque ele entende que a educação é o que transforma um país. Um governador que deu 60% não vive de promessas. Ele cumpriu, deu 60%. E me cobraram um dia, mas não é reajuste, ele recuperou o atrasado. Ele recuperou de quem não pagou. E não foi reconhecido. Sofre hoje pela injustiça e a ingratidão. Eu acho que nós temos, me perdoem aqui, trazer a verdade, o reconhecimento de um governador que está salvando um Estado no meio de um país que está em recessão. Eu só peço justiça para isso. Lógico, quem não gostaria de ganhar mais? Mas pode ter certeza, se pudesse, o nosso governador daria mais. Então, nós temos que olhar estados que estão oferecendo 0 para os professores e para todo o funcionalismo. Estados que não estão pagando. O que o governador fez foi a responsabilidade que ele teve como se fosse um pai por uma família. Que muitas vezes, sim, nós vamos ter que cortar a mesada, deixar de fazer uma reforma na casa, reduzir a nossa cesta. Como muita coisa, são momentos na vida. Eu tenho certeza que com todo o trabalho que o governador está fazendo, ele restabelecerá a economia do Estado e poderá, por que não, e eu posso assegurar, se puder dar mais, ele dará. Sobre a questão, eu quero trazer aqui, sobre o litro tratado. É lógico, que bom se a água fosse de graça. Que bom se nós pudéssemos cobrar R$10. Vocês não têm ideia o quanto nós lá na diretoria da Sanepar, o quanto nós de governo, porque passa por um estudo técnico do Instituto das Águas, o quanto o governador Beto Richa sofre, quanto nós sofremos, quando nós temos que promover um reajuste. Lógico que para nós seria a maior felicidade do mundo anunciar a redução do custo. Então, essa questão, eu volto a dizer, como nessa mesa de negociação com a Prefeitura e com a Câmara, também a Prefeitura e a Câmara terão a responsabilidade de considerar que se o valor da tarifa que nós vamos discutir, se ela garante investimentos. Porque nós não vamos poder trabalhar num contrato de 30 anos que não garanta investimentos. Nós temos que garantir esses investimentos, volto a dizer, pensando nos nossos filhos, nos nossos netos.
a questão do custo do litro da água. Eu só vou trazer um parâmetro aqui, para nós entendermos que com toda a dificuldade, nós temos que separar a dificuldade, porque assim, posso assegurar para vocês que na mão da Sanepar, nas mãos da Sanepar, ainda a água, como foi dito aqui, nas qualidades de Londrina, que Londrina oferece, a Sanepar oferece, fora do Brasil é mais caro. Então, se aqui estivesse uma empresa da iniciativa privada, aí sim, eu posso assegurar para vocês, as tarifas seriam muito maiores do que a Sanepar está praticando hoje. Mas só para nós termos uma referência. Muitos de vocês já foram em lanchonetes, bares e compraram uma garrafa de água de 500 ml, meio litro. Eu quero dizer para vocês que sai mais caro hoje, nós produzimos água da Sanepar do que a água mineral. A exploração desde lá do rio, tratamento que é necessário, é mais caro. Pois bem, nós pagamos numa garrafa de 500 ml R$ 2,80, R$ 3. Eu digo para vocês e podem ir lá em casa. Já há muitos anos eu só tomo água da Sanepar em casa. Não coloco a minha família em risco não, com segurança. Amo eles. Em 1.000 litros de água potável, tanto quanto uma mineral, e vocês qualquer um podem fazer pesquisas, nós pagamos R$ 2,82. 1.000 litros, não meio litro. Então, quando nós falamos do preço da água, não é a água, o esgoto, todo esse processo que leva à saúde, qualidade de vida, tem custo. Então eu quero tranquilizar a todos. Foi aqui, eu não vi o relatório, o Quiref e a sua equipe têm a razão, o prefeito, de, neste momento, pelo que foi explicado, ter a reserva das informações, mas eu fico muito tranquilo, por isso que eu estou aqui hoje, de ter a confiança e a certeza que a Sanepar é a melhor empresa para servir a população paranaense de Londrina e com o menor preço. Obrigado. Juvira Cordeiro, Conselho Municipal da Saúde e da Mulher. Boa noite a todos e a todas. Bom, enfim, eu não tive, e acredito que a maioria das pessoas também não tiveram, a possibilidade de saber o objeto desses 20 itens que serão negociados com a empresa Sanepar. Que estamos imaginando que nós realmente vamos fechar com a Sanepar e nós teremos, então, 20 itens. Né? Desses 20 itens que a gente não sabe o que é, um não pode passar batido, né? Que é a questão da manutenção da sua rede, né? Dos serviços que deixam a desejar hoje a Sanepar. Por exemplo, quando a Sanepar acontece de, por exemplo, vou dar um exemplo que recorrentemente acontece na região oeste, que é, exemplo, Jardim Leonor. É um bairro que foi formatado na década de 50, final de 50 a 60. Né? A minha casa eu ganhei exatamente há 53 anos atrás, no dia em que eu nasci. Né? No dia de hoje. Então, o que acontece? Já ocorreu recorrentemente, e na minha casa já aconteceram por 3 vezes, e nós dizemos que nós temos esgoto coletado, tratado e feito à disposição final desse esgoto, que traduz em saúde tanto quanto a água que bebemos, e que a queremos de boa qualidade. Porém, é muito complicado quando você tem na frente da sua casa o suspiro do esgoto e ele simplesmente bota todo o seu conteúdo para fora, emporcalha a rua, porque é coliforme fecais, né? Então é bactéria, é doença, né? É esgoto a céu aberto. Quando nós temos, e nós fizemos também lá por adesão, que eu me lembro perfeitamente do tempo que nós deixamos de comprar coisas, lá naquela década atrás, quando passou esgoto, que nós imaginávamos que passava, e aí nós chegamos à conclusão de que, de fato, esse esgoto não foi coletado nem tratado. Senão ele não estaria já, na minha casa, 3 vezes saindo pelo suspiro. E aí a Sanepar demora para atender,
Quando vem, faz um serviço não adequado, aí ele volta depois, que a gente chama de volta, foi chamado de volta, se vocês quiserem, vocês podem verificar, Rua Flamboyante, número 181, Juvira Cordeiro, no Jardim Leonor, CEP 86-071-320. E aí eles vêm e quebram a calçada, faz aquela quebradeira enorme, e aí demoram 30, 40 dias para vir colocar, fechar de volta, restaurar aquilo que já estava. Então a gente vê isso recorrentemente lá na região oeste. Né? Então, o que nos leva a crer que esse esgoto não foi coletado, não foi tratado e não foi feita a disposição final desse esgoto, ali naquela região oeste. Isso recorrentemente vemos acontecer na nossa região muitas vezes. Outra questão é não só a questão do esgoto, da disposição, do quanto pagamos por esse esgoto, do quanto pagamos pelos serviços, né? A questão de vocês cuidarem adequadamente desse quesito manutenção, prazo dessa manutenção, no momento em que houver a chamada do usuário, portanto, é uma relação de compra e venda, certo? De produtos e serviços. Produto água, serviço esgoto. Tratamento, coleta e disposição final do objeto do contrato. Logo, o usuário é o consumidor e a Sanepar, o prestador de serviços. Da mesma forma como nós temos uma relação de compra e venda de comercial, nós também queremos poder fazer esse mesmo serviço funcionar de forma adequada. Então, por exemplo, definir prazo para o atendimento, definir prazo para o tempo de resposta que ele vai fazer para restaurar aquele local onde ele vê. Então, nós temos, de outra forma, não só na minha região, como em várias regiões, por exemplo, fez um trabalho, ficou lá, a água está vazando e vazando, continua vazando muito tempo. Então, esse é um objeto que deve tratar também esse contrato de forma muito pontual. Porque ele prejudica. Isso tem a ver com saúde, isso tem a ver com doenças, isso tem a ver com a recorrência que vem ocorrendo. Se pudesse concluir para nós. Sim, a conclusão é essa. Nós precisamos de um serviço de qualidade Alguém queria também responder? na manutenção. Né? Sérgio, você responde? Bom, conselheira e participantes, a Sanepar, no seu planejamento plurianual, nós trabalhamos fazendo as vistorias, que nós chamamos as vistorias técnicas ambientais. No ano passado, nós fizemos em Londrina em torno de 30 mil ligações, foram verificadas ligações por ligações. Até isso é objeto depois de nós colocarmos aí no contrato de ter um auxílio maior, até de outros agentes públicos, para podermos resolver as questões ambientais que são de todos. Então, no ano passado, nós tivemos a conclusão de 30 mil ligações, onde nós encontramos 9 mil ligações com alguma irregularidade ambiental. Dessas 30 mil ligações, nós tivemos aí de aproximadamente 1.000 ligações de esgoto diretamente ligado na galeria de água pluvial. Nós tivemos aí aproximadamente 1.000 ligações com água de chuva diretamente ligado na rede coletora de esgoto. Nós tivemos aí mais de 6 mil ligações, só nessa área de 30 mil ligações, nós temos em Londrina em torno de mais de 200 mil ligações já conectadas de rede coletora de esgoto. 204 mil ligações, ou economias. Dessas 30 mil ligações, nós encontramos então mais de 6 mil ligações, mais de 6.500 ligações, sem a caixa de gordura. Então nós fizemos um trabalho, agora estamos fazendo uma ação integrada junto ao Instituto Ambiental do Paraná, junto com a Promotoria de Meio Ambiente, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e junto com a Secretaria até de Saúde, conselheira, para nos ajudar a resolver os problemas ambientais, que são clientes que o esgoto, como acho que é o tratamento ou a coleta de esgoto no Brasil ainda é moderno, nós estamos avançando e universalizando, mas nós temos ainda muita gente que usa de forma incorreta o esgoto. Então, né, tem as questões, nós temos as nossas dificuldades, tem os problemas, nós temos muita coisa para corrigir e melhorar. É isso que nós vamos discutir no novo contrato. Mas nós precisamos também de uma ação integrada junto com o município e os outros órgãos ambientais para resolver essas questões, que a conselheira tem razão em colocar, e a Sanepar, de forma bastante transparente, ela mostra esse trabalho que nós fazemos,
para toda a cidade de Londrina. Não é só Londrina, isso é do estado do Paraná como um todo. Então eu vou pedir o favor, Sérgio, depois se a senhora puder... Cadê? Onde está? Está lá. Pega o endereço certinho, faça uma visita lá com a equipe da Sanepar, nós vamos identificar se é alguma ligação clandestina mal feita ou se é problema nosso de gestão. Pode ter certeza que nós faremos de tudo para que você seja muito bem atendida, não só você, toda a sua comunidade, porque nós temos, e vou dizer para vocês, nós temos alguns serviços, no caso de manutenção, que são terceirizados, nós pagamos adequadamente e temos toda a condição e exigimos qualidade. Eu só quero fazer um esclarecimento, porque assim, ó, dos 10 reclamações que às vezes a gente recebe, 9 são do problema de calçada, de quebra de calçada e de asfalto. Só que eu também, como eu estou há 7 meses, eu fui aprender uma questão técnica, que um dia um colega falou, Munir, você cobra muito, mas deixa eu explicar. É que quando se quebra uma calçada ou um asfalto para passar uma tubulação ou fazer um conserto, para que você não faça uma recuperação e dali 30, 60 dias volte a ter uma depressão, nós temos que deixar 30 dias, e é por isso que você falou em termos de 30, 40 dias, normalmente nós temos que deixar no tempo, porque quando vem a chuva, ela vai sedimentando a base, para daí com 30 dias, isso é um estudo técnico, com 30 dias, a terra já sedimentou, e aí a empresa vem e faz a recuperação. Então a questão dos 30 dias é normal. O que nós vamos corrigir na comunicação, e eu já pedi à minha equipe, e aqui é muito importante, Mara, nós trabalhamos, quando nós tivermos uma intervenção, que a gente faça uma correspondência para cada família daquela comunidade, explicando que por 30 dias a calçada ou a rua ficará com uma situação provisória em função... Vamos explicar, porque as pessoas às vezes não sabem e acham que é um serviço mal feito. Então é mais para dar esse esclarecimento e nós vamos com a nossa equipe amanhã lá, com certeza, fazer uma vistoria e trazer para você qual é o problema dessa recorrência do esgoto estar transbordando. Eu acho que você também quer falar um pouco em nome do município. Vamos lá. Eu só quero também ressaltar a todos os munícipes que, pela lei de consórcios públicos, dos quais autoriza a questão do contrato de programa, é obrigatório ter audiência pública da divulgação desse contrato. Então, as metas estabelecidas durante esta negociação que vai acontecer com a Sanepar, depois, uma vez pré-estabelecido esse contrato, vai ser marcado uma audiência pública e divulgado isso para a sociedade. Então, quero garantir aos senhores a responsabilidade que o prefeito Kiref tem e todo o secretariado de poder divulgar com toda a transparência antes da assinatura do contrato. E não significa que não vai poder ser modificado uma vez apresentado aos senhores também. Né? A questão que eu também gostaria de ressaltar, não vai ser essa negociação um mar de rosas com a Sanepar. Nós estamos aqui... Somos responsáveis e parceiros juntamente e sabemos da qualidade da Sanepar. Mas é obviamente que as metas muito envolve também cobrança dos serviços terceirizados. Eu, dentro da Procuradoria, posso falar, presidente, que muitas vezes recebemos dos munícipes pedindo indenização para o poder público, isso passa pela Procuradoria, de serviços que era de responsabilidade da Sanepar dos terceirizados. Né, quando da destruição de meio-fio que tinha, que depois do serviço não tem mais meio-fio, né, cortaram, é tudo guia rebaixada. E tantas outras reclamações que eu acabo por verificar dentro da PGM, mas não é responsabilidade do poder público. Isso daí é um serviço terceirizado. Tem até a empresa, se eu não me engano, o EDEME, que é uma terceirizada de vocês. Então, sabendo já dessas situações que são rotineiras, então, obviamente, que uma das metas é, obviamente, uma cobrança maior do serviço terceirizado que a Sanepar transfere aí a um terceiro, ok? Mas fiquem sossegados a todos que, uma vez o contrato ele firmado, antes da assinatura dele, vai ser divulgado para toda a sociedade, que poderá, inclusive, opinar pela modificação de qualquer das cláusulas antes da assinatura final. Obrigado. Albert Silva Pereira, munícipe. Só para
comunicar, só tem mais 2 inscritos, já está encerrado. Bom, vereador, podia escrever o vereador Amaury Cardoso. E eu queria que as perguntas... O Padre Roque está aqui já. Boa noite a todos. Meu nome é Álbia, cidadão londrinense, nascido aqui. Inicialmente, eu gostaria de só tecer um comentário em relação à audiência pública, que ela é de caráter contributivo. O cidadão, as entidades aqui participantes, elas contribuirão com o serviço público de todos os londrinenses que estão dentro do estado do Paraná. Nós fomos agraciados por um estado onde energia e água não deveria ser de forma nenhuma um problema. Nós fomos agraciados naturalmente com água e energia em abundância. A maior usina e as maiores usinas, uma maior usina do mundo está localizada no nosso estado. Se existe problemas de contratos e são de caráter público e não de caráter do cidadão paranaense. É bom rever esses conceitos, principalmente quando se fala em termos de custo de energia em relação a recalque e tratamento de água, visto que o Paraná é detentor de uma companhia que tem, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, um serviço de boa qualidade, só que de custos duvidosos para o paranaense. Eu gostaria de fazer uma contribuição. Na realidade, são 4 contribuições, 2 qualitativas, uma quantitativa, 2 quantitativas, uma qualitativa e mais uma em termos de valor. Estou trabalhando em cima de uma base que é benefício-custo. Então, vamos para benefícios. 1. Publicação. Exigimos a publicação da planta de localização com todas as ETEs e as ETAs, que são as estações de tratamento de água, atuais e projetadas no plano para que se estabeleça esse contrato. 2. O histórico de vazão das ETEs e ETAs, bem como a projeção no horizonte do contrato. No caráter qualitativo, nós gostaríamos, e aí fica essa tarefa para a comissão da Câmara e também a Prefeitura, a metodologia e base técnica para análise da qualidade da água e esgoto, georreferenciada e de forma instantânea, segundo as normas brasileiras e internacionais, visando atender os padrões de água para irrigação do Cinturão Verde. O esgoto ele está sendo recalcado nas suas bacias hidrográficas para consumo humano. 4. Em relação aos valores. O valor do serviço comparado com cidades de países desenvolvidos, com parâmetros populacionais semelhantes. O meu protesto fica em relação às comissões e aos grupos de trabalho do poder público, em geral. Cuidem, por favor, do patrimônio público, londrinense e paranaense. Resgatem o escândalo Amacomurb em relação à venda da Sercontel e o retorno aos cofres públicos de 186 milhões de dólares da venda da Sercontel, que deveria estar dentro do caixa do município. Isso dá atualizado R$1 bilhão. O meu muito obrigado. Obrigado. Eu queria dizer que a comissão... Bom, primeiro você sabe o respeito que eu tenho por você, conheço tua família e sei do teu trabalho pela cidade de Londrina e pelo amor a Londrina.
Então a gente vai receber todas as tuas propostas, né? O Wilson é o nosso relator. E mesmo você já encaminhando essas, a gente fica à disposição para você encaminhar outras, e quando você puder nos encaminhar, a gente vai estar à disposição para te ouvir. O Rogério queria também falar alguma coisa? Obrigado, Albert. Também para a comissão da Prefeitura, essa comissão especial que foi formada justamente para isso. É para que a gente possa incluir alguns itens que você colocou. Alguns já estão lá nas metas, mas é importante você encaminhar para nós, para que a gente tenha isso escrito. Eu anotei aqui, mas acho que você tem esse resumo melhor aí. Isso, a gente vai degravar e a gente já encaminha também, colocando aí a nossa assessoria para encaminhar por ofício. O Munir também quer falar. Só sobre a questão que é importante, sem dúvida nenhuma, e nós fazemos questão, vocês viram que aqui nós já colocamos algumas plantas na tela, aí fechando o contrato, natural, como foi bem colocado aqui, ele será público, em termos inclusive de metas e objetivos, é objetivo nosso também. A questão da disponibilidade de água abundante é importante trazermos. O risco de uma seca temporária no Paraná existe. E mesmo com essa abundância, dependendo do período, nós podemos sim ter problema. Por exemplo, por que nós fomos investir aqui no Rio Tibagi? Porque num período de crise, de chuva, o rebaixamento do rio anteriormente colocava em risco o abastecimento de Londrina. Então nós fomos buscar no local mais distante um ponto que permite o rebaixamento. Como mesmo lá em Foz do Iguaçu, mesmo com a gente olhando aquela água à vontade, né, que temos do Rio Paraná, quando baixava um certo nível, a cidade ficava sem água. Nós investimos numa estação flutuante. Então, é importante dizer, as pessoas se assustam. O Paraná tem risco, como qualquer região do mundo tem risco, dependendo do tempo de estiagem que nós venhamos sofrer. Mas nós estamos investindo preventivamente. Em muitas cidades, mesmo Londrina, nós poderíamos deixar de fazer esse investimento de milhões, que nós fizemos lá, 80 milhões de reais, que aguentaríamos, de repente, mais 1 ano, 2 anos. Mas e se vem uma crise hídrica daqui 3 anos? Até você fazer o projeto, contratar a obra, demora muito tempo. E outra questão do recalque que você colocou, é importante também trazermos isso. Um rio que recebe os dejetos de um processo de esgoto, é importante dizer, não é o esgoto que vai na altura, nós fazemos o processo de tratamento dentro da legislação, dentro das normas, e o que nós colocamos no rio, que tem que ir para o rio, já uma condição de retirada de lodos. Eu até convido, volto a dizer, ao nosso colega Sérgio, com a Mara e toda a equipe, já tem levado, acho que é importante, a sociedade conhecer o processo. Nós retiramos esse lodo, nós fazemos um tratamento, inclusive o lodo é usado hoje, nós usamos muito na agricultura, vamos usar também para a produção de bioenergia. Estamos construindo em Curitiba uma usina de bioenergia, onde o lodo vai transformar em gás, e gás vamos transformar em energia. Então, quando vai para a água, ele vai numa condição já tratada, e mesmo a Sanepar, para captar água nesse rio, tem que ser numa distância que dê segurança da diluição dessa água e uma adequação dentro da legislação. Então, nós temos todo esse cuidado na questão da colocação do resíduo do tratamento do esgoto com a captação. Juliano Dalto, presidente do Colômbia, Jardim Colômbia. Boa noite a todos. Queria fazer algumas sugestões e considerações, parabenizar pela apresentação, por aquilo de bom que a Sanepar já fez. Mas também fazer uma consideração que eu acredito que, por uma questão de transparência, a apresentação poderia constar alguns detalhes, como, por exemplo, os recursos gastos com os recursos humanos, inclusive o alto escalão da empresa, bem como a divisão dos lucros aos acionistas. Eu acho que isso é importante para que a população tenha uma noção melhor daquilo que é feito na Sanepar. Gostaria de pedir, fazer um pedido, e aí eu vou estender a todas as localidades, comunidades que não possuem esgoto, que nessa suposta renovação de contrato, ficassem bem definidos os prazos para execução
das áreas que não tem esgoto? Porque as pessoas precisam programar a sua vida. É difícil a gente saber se eu tenho que contratar hoje para esgotar a minha fossa, daqui 1 ano, daqui 2, se eu faço alguma coisa na minha calçada, se eu não faço, esperando sempre que a Sanepar venha fazer o esgoto. E aí eu falo do meu bairro, do Jardim Colúmbia, A, B, C e D, que é de 1976, tem mais de 2.200 residências com moradia, e assim como o Parque Universidade, nós não temos esgoto ainda. Gostaria de falar também sobre a preocupação da Sanepar em garantir a acessibilidade, tanto durante a execução dos seus serviços, quanto se existe, por parte da Sanepar, a possibilidade de firmar acordos com o próprio munícipe, ao passar o esgoto na sua calçada, que ela faça uma parceria para que essa calçada, ao retornar à sua condição normal, venha da forma que manda a lei. Ao invés, já que se vai quebrar, que se faça uma parceria para que a calçada atenda às legislações de acessibilidade. Dizer também da contribuição, já foi dito pela Roberta, da contribuição da Sanepar com o Fundo do Meio Ambiente. Já poderia ter sido feito há muito tempo, faltou vontade, na minha opinião, assim como existe o projeto, inclusive, do vereador Mauri, que é o projeto Oasis, que já destinava 1% do lucro da Sanepar para as ações do meio ambiente. Também gostaria de perguntar se existe nessa proposta de renovação algum estudo para o tratamento diferenciado para a cobrança de água em condomínios, que a gente verifica que a Sanepar tem uma certa vantagem ao fornecer a água apenas para as caixas baixas dos condomínios, não fazem a leitura em nenhum dos apartamentos, é feito pelo próprio condomínio, a cobrança é feita pelo próprio condomínio e a inadimplência é praticamente zero, porque o condomínio banca a despesa mesmo que alguns moradores não façam pagar, além do alto custo de energia para levar essa água até a altura dos condomínios para ser distribuída. Também gostaria de sugerir à Sanepar que tenha um técnico acompanhando todo o fiscal da Secretaria de Obras na hora de liberar um habite, garantindo assim que todo novo imóvel tenha realmente a ligação correta de água. Por fim, gostaria de dizer que com certeza existe um bom trabalho da Sanepar, assim como existem falhas que podem ser corrigidas e que eu acho que nessa apresentação também poderia ter apresentado os problemas, as reclamações, o nível de reclamação e o nível de atendimento. Por fim, só lamentar, agradecer a presença de todos e lamentar que o número de representantes do Executivo hoje, ou na reunião de apoio ao GAECO, não tenha sido tão expressivo como hoje. Queria passar a palavra para o Munir para responder algumas perguntas. Não sei se o Rogério também vai responder. Bom, sobre a questão de gasto pessoal, tem todo um processo de transparência do balanço da Sanepar. Nós temos por obrigação que publicar anualmente todo o desempenho da Sanepar. Eu convido a todos a acessarem o site da Sanepar. Lá nós temos disponível todo o detalhamento da gestão da companhia, desde pessoal, investimentos, manutenção, receita. É uma questão até importante, é obrigatório a transparência da Sanepar na questão da gestão da sua empresa, inclusive com balanço sendo publicado anualmente, nos detalhes de cada ação. A questão da definição dos locais de investimento, dentro do contrato, nós vamos procurar ser o mais precisos possíveis e definindo prazos, né? Lógico que aí deverá ter toda uma política de prioridade em função da capacidade de investimento e receita para os investimentos necessários. A questão da recuperação das calçadas, eu quero pedir a vocês, nós temos o 0800, nós temos uma ouvidoria, se existe alguém que não é complacente com um serviço mal feito, pode ter certeza que está aqui, sou eu. Eu encontrei, porque tem os problemas, infelizmente, como tem nossa iniciativa privada, infelizmente tem as pessoas que são zelosas e outras que não, e eu estive em Guarapuava fazendo uma visita ao município e entregando obras, e justamente na hora que eu parei na calçada para atender, buscar um amigo nosso diretor, tinha um serviço mal feito na calçada. Eu de imediato solicitei a advertência à prestadora de serviço
E mais, a nossa determinação a todos os nossos gestores, que não sejam complacentes. A nosso terceirizado, é importante dizer o seguinte, a Sanepar zela pelo bom pagamento, pelo rigor, então nós não devemos favor nessa questão, nós pagamos pelo serviço e exigimos o melhor. Então eu quero aqui franquear o 0800, a nossa ouvidoria, de qualquer forma, ou contato direto, lá nós temos aqui uma agência nossa de atendimento, nós queremos saber, porque muitas vezes, infelizmente, às vezes eu lá em Curitiba não sei que tem uma calçada mal feita, mal recuperada, apesar de que nós temos fiscais contratados da Sanepar para acompanhar essa obra. Mas eu quero dizer da nossa determinação no rigor da qualidade. Isso eu posso lhe assegurar. Obrigado. Perdão, que é importante aqui, desculpa. Apesar do adiantado da hora, você colocou um ponto que é um desafio para nós. Nós tivemos ao longo de muitos anos, eu vou dar um exemplo do meu prédio. No meu prédio, até eu pedi para fazer um estudo, você tem um hidrômetro só para o prédio todo. Então, quando você tem um hidrômetro só, você tem esse problema realmente, né? Com o hidrômetro você tem que cobrar uma taxa do condomínio pelo número de economias e fica realmente por responsabilidade do síndico do condomínio cobrar dos seus moradores e ratear. Só que tem prédios, que nem o meu lá, que tem várias... eu não sou técnico, viu, gente? Mas como que se fala, tem as redes lá que desce o prédio? Prumadas. Então nós temos as prumadas, o meu prédio, só no meu apartamento, tem 6 prumadas. O prumada, quero explicar para vocês, lá no banheiro desce um cano lá de cima, na cozinha desce outro. Não é um cano que vem da porta direto e distribui para o prédio. Tem prédios que tem uma entrada única só, aí dá para você pôr um hidrômetro por apartamento. Então nós estamos estimulando as famílias que moram em condomínio que dentro do possível individualizem. O que tem, e eu acredito que Londrina deva ter já, é que os municípios estabeleceram, a partir já de alguns anos atrás, que todo e qualquer prédio tenha hidrômetro individualizado. Então, quem não tem essa legislação, nós temos recomendado que se estabeleça esta questão. Como também eu tenho recomendado em municípios que quando vai se aprovar um loteamento, que chame sim a Sanepar para dar viabilidade, eu acredito que Londrina é assim também, pela parceria, não se deixe mais fazer os loteamentos com fossa séptica, porque aí o loteador privado ele faz com fossa e depois a prefeitura e a Sanepar e os vereadores são cobrados pela rede de esgoto. Então, o que nós temos que fazer? Quando tem um loteamento novo, que já se entre no entendimento para fazer rede coletora de esgoto. Resolve o problema, é obrigatório também, né? Aí o Rogério pode até passar algumas informações. Desde 98 já é obrigatório entregar completo o loteamento. De fato, Londrina é campeã de reclamações, tá? A consultoria também demonstrou isso. Mas aí tem um fator importante que eu tenho que falar também. É campeã de reclamações, né? Em razão como é que se chama? Da disponibilidade da Sanepar receber as reclamações, tá? Através de ouvidoria, enquanto que outras companhias ou municípios não têm e não conseguem nem receber reclamação, não tem nem condições de receber. Por isso, Londrina ficou, sim, campeã de reclamações que a Séries demonstrou, a consultoria demonstrou isso. Aí foi uma pergunta que eu fiz para o consultor, inclusive, mas, Londrina é campeã de reclamações, mas ela tem um nível bom de prestação de serviço, com relação à água e o esgoto, tá? Não estou falando de terceirizadas, tá? Desses serviços terceirizados que a gente, que é visível, que a gente vê que é visível, algumas coisas. Mas o fator principal é que quanto mais você recebe reclamações, de fato você melhora a sua qualidade. No serviço público também é assim. Na parte de contratos, em qualquer tipo de serviço da administração pública, acontece isso. Quando você é menos transparente, Amaury, você tem menos informações.
Até para você se autoajudar a melhorar, a trazer qualidade. Então, mas, bem lembrado, constou isso sim na consultoria, tá? Vereador Roque Neto. Obrigado e boa noite para todos. A minha preocupação, vereador, andando pela cidade, pelos bairros, coisas antigas e às vezes atuais, são as valas que ficam nas nossas ruas, não é? Eu não sei a quem recorrer. Esses dias eu recorri à questão da Rua Brasil, esquina com a Goiás, que foi feito um trabalho, eu tirei fotografia, mandei, eu passei por lá. Mas só que os pavers, logo a seguida da academia,